Mateus capítulo 9, versículo de número 35 ao 38, diz-nos assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos, ou os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amado Deus, acabamos de ler a tua palavra, pedimos a tua graça, nos ajuda, porque nesses minutos que temos, queremos sair com o nosso coração cheio, transbordante da tua palavra, no nome de Jesus, amém, amém. Queridos, todos vocês sabem que o nosso país, o Brasil, é uma nação absolutamente religiosa. A presença religiosa nesta nação marca território. E quando eu falo que a nossa nação é uma nação brasileira, ou seja, é uma nação religiosa, nação brasileira é uma nação religiosa, eu entendo e sei perfeitamente que o Estado brasileiro é laico, separado da religião. As leis do nosso país não partem, não devem partir, não devem ser elaboradas a partir de um conceito religioso. Mas nós não podemos negar que ainda assim esta nação é uma nação por demais religiosa. Se a gente olhar na história do Brasil, desde o seu começo, desde a sua descoberta, desde os primeiros movimentos de processos de colonização no Brasil, que já houve uma forte presença religiosa, processo de catequização dos índios aqui no Brasil, de maneira que a nossa nação hoje é uma nação por demais religiosa. Nós falamos de religião no Brasil e podemos falar, inclusive, que há um sincretismo religioso muito forte. Não é só que o Brasil é muito religioso, ele é bem sincrético religiosamente falando. Existem religiões aqui para todo tipo e para todo gosto. As pessoas são religiosas e são religiosas das mais diversas religiões que existem nesta nação. Há toda uma estrutura religiosa aqui neste país. Então, repito, não é só que o Brasil é um país muito religioso, mas há religiões para todo tipo e para todo gosto aqui. Então eu posso afirmar que há uma presença religiosa aqui, que há uma grande influência. Aliás, a religião no Brasil influencia politicamente, culturalmente. Há uma grande influência da religião nas várias dimensões nesta nação. E nós conhecemos de perto os movimentos, por exemplo, vamos falar de alguns movimentos aqui. Movimento pentecostal, que começou em 1910, movimento neopentecostal,
que lá pelas décadas de 80 começou a circular nesta nação e ganhou força na virada do milênio. Nós conhecemos diversos movimentos neste país, eventos que acontecem, shows gospel. Aliás, os evangélicos estão agora marcando presença na mídia secular. Os evangélicos estão marcando presença com as suas chamadas marchas para Jesus. Há um grande movimento, há uma grande efervescência evangélica, religiosa neste país. Há uma grande movimentação, há uma grande badalação evangélica, religiosa nesta nação. E por que é que eu estou fazendo este comentário na introdução da minha fala, desta presença religiosa e desta movimentação religiosa que existe na nossa nação? Porque o texto que eu li para vocês, de Mateus capítulo 9, versículo de número 35 a 38, é um texto que nos mostra Jesus fazendo uma maratona evangelística, uma maratona, uma verdadeira maratona de pregação, de oração, curando enfermos. Porque o texto que eu li diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino, curava toda sorte de doenças e enfermidades. Mas o que me chama a atenção na leitura que eu fiz a vocês hoje à noite é que Jesus, ao viajar exaustivamente, ao viajar incansavelmente, de cidade em cidade, de povoado em povoado, depois de pregar nas sinagogas, depois de ensinar, depois de curar vários enfermos, depois de libertar vários oprimidos, o texto diz que Jesus vê as multidões, ele faz uma observação, porque ao ver as multidões, Jesus fez uma leitura, uma análise de todas as suas andanças, ao longo da sua caminhada, as suas visitas nos povoados e nas cidades, as curas que efetuou, as mensagens que pregou, os ensinos que ele deu, os enfermos que ele curou. De repente ele para e observa aquela multidão, e ele faz uma análise daquela multidão, e ao fazer aquela análise, a conclusão que Jesus chegou foi: esta multidão está como ovelhas que não têm pastor. Ele faz uma análise e esta é a conclusão. Aliás, o texto diz que ele, vendo a multidão, compadeceu-se delas, porque elas estavam exaustas, cansadas, fatigadas, aflitas, desesperadas, como ovelhas que não têm pastor. Nós poderíamos hoje à noite estabelecer um diálogo com Jesus aqui e perguntar a Jesus: Jesus, espera um pouco, como o Senhor ousa dizer que esta multidão está como ovelha que não tem pastor? Porque semelhante ao Brasil de hoje, semelhante à nação brasileira, que em pleno século 21, em pleno ambiente pós-moderno, nós conseguimos analisar, como eu analisei superficialmente aqui com vocês no início da minha fala, que é um país de uma presença religiosa tremenda. Temos shows gospel, temos cantores gospel nos principais programas de TV, temos programas evangélicos na televisão, temos programas evangélicos no rádio, eventos e mais eventos Brasil afora. Semelhante ao Brasil,
que é um país de uma presença religiosa tremenda. Não pensem o contrário. Há mais de 2000 anos atrás, nos dias de Jesus, aquela região, aquela redondeza, aquele país, aquela nação onde Jesus estava, era também uma nação de uma presença religiosa muito tremenda. Por isso eu comecei falando aqui da presença religiosa brasileira, porque semelhante aos dias de hoje, estava os dias de Jesus há mais de 2000 anos atrás. Então poderíamos estabelecer o seguinte diálogo hoje com Jesus. Jesus, explica-nos uma coisa. Como ousas dizer que esta multidão está como ovelha que não tem pastor? Jesus, existe religião aqui, porque não se enganem, Jesus não inventou uma religião, Jesus não criou uma nova religião, Jesus não veio para implementar um novo sistema religioso. Ele não era também, historicamente falando, ele não era nenhuma novidade religiosa, porque já existia religião antes de Jesus nascer. Há milênios e milênios já existia religião. As pessoas já eram absolutamente religiosas. Nos dias de Jesus existia sinagoga, eles frequentavam sinagogas. Nos dias de Jesus as pessoas eram supersticiosas, as pessoas eram místicas, as pessoas já acreditavam em fantasmas. Lembram dos discípulos que não reconheceram Jesus caminhando por cima das águas? E o que foi que eles pensaram, segundo o texto? Que era o quê? O fantasma. Eles acreditavam em fantasma. Eram supersticiosas as pessoas já nos dias de Jesus. Tinha templo, tinha sacrifício, tinha ritual religioso. Quer dizer, existia toda uma plataforma religiosa montada. Havia toda uma estrutura religiosa que dominava nos dias de Jesus. Portanto, ele não soa nenhuma novidade religiosa nos seus dias. E ele, com toda aquela estrutura religiosa, mesmo com toda aquela construção religiosa dos seus dias, existiam sacerdotes, fariseus, escribas. Eles iam para as sinagogas, eles lá liam a lei, eles oravam, faziam as suas orações, tinham os seus rituais religiosos. Mas mesmo com todo esse palco religioso, diante de todo esse cenário religioso, Jesus olha para eles e diz: são ovelhas que não têm pastor. E aí, queridos, voltem o seu olhar agora para o Brasil de hoje. Dê uma olhada no cenário religioso evangélico brasileiro. Não é diferente. Tem show gospel, tem marcha para Jesus, tem passeata gospel, tem uma série de outras coisas que agitam um grande movimento evangélico nesta nação. Mas, todavia, contudo, entretanto, eu devo lhes dizer hoje à noite que as mesmas palavras que Jesus usou há mais de 2000 anos, elas continuam valendo hoje, porque apesar de ser uma nação religiosa, apesar de uma grande badalação evangélica religiosa neste país, mas a nação continua piorando, o índice de homicídio continua aumentando, a criminalidade continua nos assustando, a pedofilia continua destruindo o futuro das nossas crianças, o crack continua devorando os nossos jovens, os nossos velhinhos continuam morrendo na fila da previdência, as corrupções continuam tomando conta das altas rodas do governo nesta nação, a podridão, corrupção continua se agigantando neste país,
O que é que está acontecendo? As pessoas estão perdidas. As pessoas ligam a televisão, ligam o rádio, vai na igreja A, vai na igreja B, faz a campanha A, faz a campanha B, e as pessoas não mudam de vida. Os divórcios continuam aumentando. As famílias estão cada vez mais mergulhando num fracasso doloroso e terrível. O que é que está acontecendo? Há uma presença evangélica religiosa, mas a minha pergunta é uma pergunta hoje de desafio. Do que adianta templo? Do que adianta show? Do que adianta política? Do que adianta programa no rádio, na televisão? Do que adianta todo esse palco e todo esse cenário evangélico religioso, se esse movimento já há muito tempo não está respondendo aos dramas da nação brasileira? Do que adianta? A nação está piorando, as pessoas estão gemendo, as vidas estão morrendo, as pessoas estão perecendo, e as igrejas dentro de quatro paredes, achando que Deus é obrigado ali a abençoar para comprar celular novo, para trocar de carro, achando que Deus é obrigado ali a abençoar para ser cercado de favores divinos, enquanto cada vez mais a nação piora, o clima torna tenso, as pessoas clamam por socorro e pedem uma resposta. Senhores, quem tem a resposta? Eu pergunto hoje à noite, quando nós assistimos a violência nesta nação, as desgraças, os desastres, quando nós assistimos o mal que impera, que domina esta nação, que ceifa vidas, que acaba com lares, a primeira coisa que as pessoas têm a se questionar é a seguinte: cadê Deus? Onde está Deus? Cadê Deus? Onde Deus estava quando aquela menina foi estuprada lá naquela esquina? Onde Deus estava quando aquele bandido assassinou aquele pai de família? Onde Deus estava quando milhões foram desviados da merenda escolar da criança pobre e foi depositada em uma conta num banco na Suíça? Onde Deus estava? É a pergunta que normalmente as pessoas fazem. Mas hoje à noite eu estou pregando em um congresso de missões, e aqui na cidade de Ipaba, para esta multidão que me ouve, aqui dentro do templo, lá fora do telão, aí pela internet, ou até pela gravação do DVD, eu tenho uma outra pergunta para fazer. A pergunta não é onde estava Deus, a pergunta não é cadê Deus, a pergunta é cadê a igreja? Onde está a igreja? Por onde anda a igreja? Porque Jesus Cristo disse: vocês é a luz do mundo e o sal da terra. Cadê este sal? Onde está o sal? Onde está a luz? Aonde ela está? Cadê a igreja?